e se você tivesse um encontro com Ele? E antes de nós lermos o texto, eu quero convidar você a pensar uns instantes de como seria, qual seria a tua reação, talvez como você estaria, se de repente por uma razão sobrenatural que Deus controla, de novo Jesus viesse e chegasse lá no teu local de trabalho. Como Ele te encontraria? Qual seria a tua reação? Se por essas coisas que só Deus faz, Ele aparecesse na cozinha da tua casa, quando você está preparando o almoço, se Ele aparecesse, enquanto você está lá no final de tarde ou à noite, assistindo o teu programa preferido de televisão, como Jesus te encontraria? Qual seria a tua reação se de repente você ouvisse uma voz dizendo, vou falar de mim agora, Daniel, e olhar meio estranho assim, né, com aquele Daniel alongado, tem alguma coisa errada aí. Nosso texto relata o encontro de Jesus com um sujeito chamado Mateus. Ele também é tratado por Levi, e no Evangelho de Lucas, então está escrito Levi, mas é a mesma pessoa. Lucas capítulo 5, versículos 27 até 31, então. Diz assim o texto: depois disso, Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi, sentado na coletoria, e disse-lhe, siga-me. Levi levantou-se, deixou tudo e o seguiu. Então Levi ofereceu um grande banquete a Jesus em sua casa. Havia muita gente comendo com eles, publicanos e outras pessoas. Mas os fariseus e aqueles mestres da lei, que eram da mesma facção, queixaram-se aos discípulos de Jesus. Porque vocês comem e bebem com publicanos e pecadores? Jesus lhes respondeu, não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Eu quero tratar de 3 pontos nessa noite. Primeiro, o chamado e a resposta de Levi. Como se deu isso, quem é esse sujeito, as implicações da resposta dele. A segunda coisa que eu quero tratar é a respeito desse banquete e dessa situação em torno das casas que de vez em quando aparecem no Novo Testamento. Por que isso? E a terceira coisa, desse burburinho que surge no final do texto, quando tem pessoas dizendo, será mesmo que Jesus deveria se preocupar com essa gentinha? Primeira coisa, então, texto nós já lemos, o chamado e a resposta de Mateus. O texto diz que Jesus sai de algum lugar. O último ponto fixo que de Jesus aparecendo em Lucas é no início do capítulo 5, quando diz que ele estava no lago de Genezaré, no mar da Galileia, naqueles arredores. A gente não sabe se Jesus está saindo da cidade, se Jesus está saindo da casa. E isso não é importante para o texto, não é importante para a gente entender o que está acontecendo ali. Mas Jesus está passando por um determinado lugar. E tem uma pessoa sentada ali com a qual Jesus se importa. A gente poderia pensar quantas pessoas passam ou passaram naquele momento, vendo esse tal de Levi, esse tal de Mateus sentado ali. Provavelmente, considerando a profissão dele, o texto diz que ele era um cobrador de impostos e estava sentado na frente da coletoria, na frente do lugar onde se cobram os impostos. O texto também não especifica qual era o imposto que ele cobrava, mas todos os cobradores de impostos, desde aquela época, não são bem vistos. A gente
nós que pagamos os impostos, nós sempre olhamos para esses com uma certa reserva e desconfiança. Lá era pior do que hoje, isso eu posso garantir. Porque além daquilo que a lei dizia, esses coletores de impostos, eles tinham um hábito ruim. Eles aumentavam, eles pesavam a mão ainda mais sobre as pessoas que tinham que pagar imposto. Funcionava mais ou menos assim isso. Era quase como uma franquia essa coletoria. O Império Romano decidia que ia cobrar tal imposto e abria um processo de seleção. As palavras processo de seleção e essas, eu estou usando, não era assim, não eram essas palavras. Mas alguém que quisesse cobrar os impostos ganhava esse direito desde que ele repassasse X valor para o Império Romano. Agora, para esse negócio dar lucro, o que eles fazem? Eles não deixam passar um alfinete sem tributação. Eles não deixam passar nada. E mais do que isso, em vez de cobrar apenas aquilo que é devido, eles dão uma pesadinha na mão a favor deles, porque senão é um trabalho que não vai deixar eles ricos em 2, 3, 5 dias. Estou exagerando nos dias também. Mas outro coletor de impostos que aparece no Evangelho de Lucas é Zaqueu, que diz que vai devolver aquilo que ele roubou, que vai dividir metade dos seus bens. Então, não era alguém que tinha pouca posse. Era um trabalho que dava dinheiro, que não era 100% legal. E por isso esses homens eles eram odiados pelos judeus com quem eles viviam. Além deles fazerem isso, eles eram a prova de que Israel não era mais um estado livre, que eles tinham que pagar impostos para uma outra nação, para o Império Romano. E isso faz com que eles sejam pessoas odiadas no lugar onde eles estão. Quantas pessoas passaram por aquele sujeito sentado na frente da coletoria e não praguejaram alguma coisa contra ele? Quantas pessoas passaram por ele, inclusive pessoas que talvez frequentassem a igreja da época, a sinagoga, e disseram, maldito é tu. E agora vem Jesus na contramão disso tudo. E em vez de passar lá e achincalhar com o sujeito, Jesus o chama, diz, vem comigo. E a história é pior, né? Porque o cara não se enxerga, né? Ele aceita o convite de Jesus. O mínimo que um pecador, que esse sem vergonha, que esse salafrário tinha que fazer é dizer, não, obrigado, deixa para a próxima. É isso que eles imaginavam que Levi tivesse que ter feito. Jesus chama esse sujeito. Os evangelhos dizem que, além de Levi, outras pessoas tiveram encontros com Jesus. E as respostas, elas não foram sempre as mesmas. Lucas 18, outro texto do Evangelho de Lucas, espero que não seja a pregação da semana que vem, senão eu vou estragar o que o outro pastor já tiver planejado para isso. Tem um sujeito que se encontra com Jesus e diz mais ou menos assim, Senhor, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? E Jesus diz alguma coisa. E o cara diz, eu já fiz isso, também fiz aquele outro. E a última pergunta que Jesus faz para ele, ou a última coisa que Jesus diz é, vende tudo o que tu tens e me segue. E esse sujeito, diz o texto, que ele sai meio de fininho e não acontece nada. Nem todos os encontros de pessoas com Jesus tiveram a resposta que Mateus dá aqui. O versículo 28 diz que depois disso, considerando quem ele Levi simplesmente se levanta, deixa tudo e segue Jesus. Simples, rápido e sem retorno. Pensa comigo. Os primeiros discípulos que Jesus chama, na sequência do Evangelho de Lucas, são algumas pessoas que nós conhecemos. Um deles é Pedro. Pedro era o quê? Pedro era pescador. Pedro deixa para trás para seguir Jesus o seu barco, as redes, a família,
e segue Jesus. Vamos dizer que esse plano, essa história de Jesus não desse certo. Pedro podia voltar no dia seguinte e dizer, não deu certo, vou voltar a pescar, e agora minha vida é aqui, eu me enganei com isso. E Pedro faz isso. No final do Evangelho de João, Pedro diz para os outros, vou pescar. Jesus tinha morrido, já tinha o boato de que ele tinha aparecido ressurreto para alguns, mas Pedro decide voltar. E Pedro vai pescar de novo, porque ele podia voltar para sua casa, para o seu afazer, para a sua família. Voltemos para Mateus. Se esse negócio de cobrar impostos dá lucro, no exato instante que ele decidiu seguir Jesus, tinha alguém pronto para entrar naquele lugar. Mateus, seguindo Jesus, não significou o fim da cobrança de impostos. Alguém outro assumiu aquele lugar. E agora Mateus, depois de estar 3 meses com Jesus, diz, me enganei. Essa história de Jesus e de seguir Jesus não é para mim. Isso pode ser interessante para Pedro, porque Pedro não tinha o que fazer. Pode ser interessante para o fulano, pode ser para outros, mas não é para mim. Para onde Mateus volta? Não tem. Ele perdeu tudo que ele tinha. Ele deixou para trás tudo que ele tinha. Mateus não tem para onde voltar. Se esse negócio de Jesus não desse certo, o encontro de Mateus com Jesus tem uma resposta imediata e tem uma consequência que é mais radical do que provavelmente seria na vida dos outros discípulos. Eu não estou dizendo que Mateus tem mais valor ou menos valor do que os outros agora. Estou só dizendo que decisões têm consequências diferentes na vida de cada um de nós. E por isso o jovem rico decidiu não seguir Jesus, porque na vida dele a consequência era radical. Ele tinha muita coisa para deixar para trás, e ele escolhe ficar com as coisas em vez de ficar com Jesus. O encontro de Mateus com Jesus tem uma resposta imediata e uma consequência radical. Ele deixou coisas para trás que provavelmente ele não conseguiria reaver se a história com Jesus não tivesse dado certo. Segunda coisa então que eu falei, em ato contínuo a esse seguir Jesus, Mateus oferece um grande banquete, diz o texto. Ele oferece o banquete a Jesus em sua casa, versículo 29, e havia muita gente comendo com eles. Quem são essas outras pessoas? Publicanos e outras pessoas que o texto não está preocupado em dizer era fulano, era ciclano, mas certamente pela sequência da leitura, não são pessoas de boa reputação entre os religiosos. Um grande banquete é oferecido. Falei de manhã isso também. Na minha opinião, esse grande banquete teve algumas coisas que geraram um desconforto nos outros, além dos convidados. Não sei se você já passou por isso, de repente você descobrir que está acontecendo uma baita de uma festa, e você ficou do lado de fora por alguma razão. Qual é o primeiro sentimento? A gente diz, perdi o churrasco, fiquei de fora. Mateus oferece o banquete. Por quê? E em que momentos a gente convida pessoas para a nossa casa? Eu imagino a gente chamando pessoas para a nossa casa para comunicar as coisas boas que aconteceram. O casal que está há muito tempo tentando engravidar e não consegue, e de repente descobre agora a gravidez, eles em silêncio chamam pai, mãe, sogro, sogra, chamam a família que está perto e dizem, nós vamos pedir pizza lá em casa. Não precisa ser o banquete, nós vamos pedir pizza lá em casa, e ninguém sabe muito porquê, e depois de terem comido a pizza, o casal diz, nós temos uma grande notícia, nós finalmente engravidamos. A situação pode ser outra, um namoro que de repente se transforma em noivado e a família está na casa. Um noivado que tem uma data de casamento agora, uma formatura, alguém que passou no vestibular. Nós reunimos a família, as pessoas que a gente ama em torno de nós e da nossa casa.
quando nós temos uma boa notícia para comunicar. Mateus tem algo para comunicar. Ele não é mais o cobrador de impostos, ele é outra pessoa agora. Ele não tem muito mais para oferecer além disso. Ele ainda não foi para o seminário estudar teologia. Ele ainda não participou do treinamento de liderança. Ele ainda não participou do treinamento de líderes de pequenos grupos. Ele não foi discipulado, não aconteceu nada na vida dele ainda. O que ele tem para oferecer é isso. Venham para minha casa, porque alguma coisa aconteceu e Jesus vai estar lá. E isso muda tudo. Há pouco tempo atrás, numa outra pregação, eu também falei algo parecido. De que quando Jesus está presente, a situação muda. Quando Jesus está presente, tem algo novo no ar. Quando Jesus está presente, tem novas possibilidades. Do contrário, seria só mais uma reunião de Mateus e dos amigos dele, dizendo, essa semana eu faturei bem. Teve aquela situação lá onde eu descobri que dava para cobrar 10% a mais. E eu lavei a égua. Eu ganhei muito dinheiro tirando o imposto daquele sujeitinho. Lavei a égua é uma expressão que não é conhecida, eu acho, né? Porque teve uns sorrisos meio estranhos. Depois vocês procuram no Google, o Google responde. Talvez essa reunião acontecesse dessa maneira em outros dias. Mas agora Mateus tem algo novo. Ele tem algo para oferecer e ele convida as pessoas das suas relações diárias. Semana passada o William pregou sobre o texto da mulher no poço, né? E aquela mulher lá em João capítulo 4 faz algo semelhante. Ela não tem muito para oferecer, mas ela diz, venham, vejam, eu encontrei um sujeito que sabe tudo da minha vida. Eu encontrei um sujeito que conhece e que pode mudar a gente. O final do texto é muitos samaritanos creram. Mateus tem algo novo para contar. E talvez o discurso dele não tenha sido, eu tomei uma decisão radical ou qualquer coisa assim. Mas quem estava ali percebeu que alguma coisa tinha mudado. Eu quero abrir um parênteses grandes aqui a respeito dessa história de Jesus ir para casa. O ministério de Jesus, ele aconteceu em âmbitos diferentes ao longo do seu ministério. Se você consegue, se você tem o hábito da leitura, eu sugiro que você leia os evangelhos, para que isso seja perceptível aos teus olhos, de como Jesus de repente está com uma multidão num espaço público. Jesus está no templo, Jesus está na sinagoga. Templo existia em Jerusalém, era o grande lugar de culto dos judeus. Sinagoga podia acontecer em qualquer cidade que tivesse um determinado número de judeus. E ali os judeus se reuniam para o seu momento de culto. Jesus está nesses lugares de vez em quando. Isso é um ambiente público, as pessoas podiam chegar ali e ouvir Jesus. Jesus também estava no ambiente público quando ele reúne pessoas ao pé do monte, Sermão do Monte, Mateus capítulo 5 até o capítulo 7. Mas Jesus está diversas vezes na intimidade das pessoas quando ele vai para as casas. Jesus, ele não tem problema de falar para uma multidão. Jesus não tem problema em que a multidão venha até ele para pedir favores. Isso aconteceu nos evangelhos, do início ao fim do ministério de Jesus. Pessoas que vinham simplesmente para resolver a sua dor imediata. Mas Jesus também tinha aqueles que ele chamava à parte, aqueles cujas casas ele frequentava. E o que acontecia nessas casas então? Alguns textos só você talvez anota para ler eles em casa. Mateus capítulo 8 e os textos paralelos nos outros dois evangelhos dizem que Jesus vai para a casa de Pedro. E chegando na casa de Pedro, a sogra de Pedro está doente. E Jesus cura a sogra de Pedro. Lucas capítulo 10
relata que Jesus está na casa de Marta e Maria. Esse relato também está em João 12. Jesus visita os seus amigos. Ele está lá porque ele quer passar um tempo com Maria, com Marta, com Lázaro. Ele está lá porque ele quer relacionamento com essas pessoas. Também no capítulo 11 de João, Jesus está lá, porque Lázaro morreu, e Lázaro é ressuscitado, mas as irmãs estão desesperadas com a situação. Da mesma forma, Jesus vai para a casa de Jairo, um chefe de uma sinagoga, que diz: minha filha morreu, minha filha precisa de alguma coisa que só tu pode fazer. E Jesus vai para a casa de Jairo. As visitas de Jesus às casas, elas têm por característica de Jesus ter intimidade com aqueles que estão naquela casa. As curas também acontecem. Com Zaqueu a visita é evangelística. Com Mateus eu não tenho dúvida que Jesus vai lá não apenas porque ele está com fome. Ele vai lá porque tem pessoas, como o texto final diz, que precisam de cura. Jesus, ele tem momentos onde ele vai para a intimidade da casa, para a intimidade das pessoas. E nós falamos hoje à noite um pouco sobre os nossos pequenos grupos. E ao longo da história da igreja, desde o momento que Jesus vai para as casas, que os discípulos vão para as casas elas têm um espaço especial de relacionamento próximo, de pessoas que podem se encontrar e desenvolver esse relacionamento. É o espaço de ensino, é o espaço de cuidado pastoral. Nós temos falado na apóstolo Pedro que no somatório dos nossos 3 cultos hoje, no mês de fevereiro nós reunimos 580 pessoas, somando esses 3 cultos da semana. Mês de outubro, novembro foi maior. Fevereiro ainda muita gente de férias, o trabalho do culto infantil acontecendo só com plantão. Eu não tenho dúvida que março vai ser maior isso. Como é que nós 3 agora, William, Rafael e eu, pastoreamos todos vocês que frequentam essa comunidade? Isso é humanamente impossível. Nós só vamos conseguir cuidar de vocês se vocês estiverem em algum pequeno grupo, onde outras pessoas treinadas e incumbidas por nós vão exercer esse cuidado pastoral na vida de vocês. Onde vocês vão ter relacionamentos, porque vir para um culto com o templo cheio, a gente não consegue falar nem mesmo com as pessoas que a gente gostaria às vezes. De vez em quando alguém vem e diz: pastor, queria ter falado contigo, queria ter falado com fulano, mas não vi. Outro que vem e diz: pastor, eu precisava ter falado com aquele. A gente nem se enxerga mais direito. Nós não vamos ter uma vida de fé saudável se nós não entendermos que nós precisamos de um pequeno grupo no qual relacionamento e pastoreio aconteçam na nossa vida. Nós pastores, e poderiam ser mais 5 aqui, nós não daríamos conta de cuidar de cada um de vocês. Mas à medida que nós temos pessoas capacitadas, treinadas, com dons para isso, que têm disponibilidade, nós, através desses, conseguimos saber da vida agora não, porque a gente tem que ter as informações todas da vida de vocês, ou por qualquer razão escusa, mas saber da vida porque a gente vai ter quem sabe da necessidade que você está passando, de alguém que vai poder dizer: essa dificuldade eu também passei e nós passamos por ela assim, quem sabe a gente tenta isso. Nós queremos propor isso para vocês, comunidade, que a gente tenha um pequeno grupo, no qual a gente receba relacionamento e receba pastoreio. O Maurício colocou no PowerPoint dele, quando ele falou dos pequenos grupos, uma citação de Lutero, quando Lutero diz: a igreja precisa manter 3 formas de culto. A igreja precisa manter o culto em latim,
Lutero está numa universidade, muitas das pessoas que circundam Lutero, elas falam latim, elas estudam em latim. Então Lutero diz, é bom que tenha um culto em latim, porque isso vai ajudar as pessoas que são eruditas. Mas se a gente tiver só o culto em latim, a gente abandonou o povo. Por isso precisa ter um culto em língua alemã, que é a língua que o povo fala. E a terceira forma de culto, ele diz, aquela que eu julgo mais importante, deveria acontecer nas casas, onde as pessoas poderiam se reunir para ter ensino, para ter comunhão, para se conhecerem, para serem pastoreadas. Essa história das casas e dos pequenos grupos não é invenção nossa. Jesus viveu isso, a igreja de Atos viveu isso, as igrejas das cartas paulinas, das cartas gerais, viveu isso. Lutero disse, esse é o modelo ideal. Agora, a decisão é nossa, né, se a gente abre a casa ou não. Jesus ia para as casas, porque lá era o lugar das pessoas terem comunhão com Ele, das pessoas desfrutarem do seu ensino particular. E eu fico imaginando as perguntas que não surgiram nesses momentos. Era o lugar onde as pessoas tinham milagres acontecendo. Essa história ela continua quando Jesus envia os seus discípulos, agora também em Lucas capítulo 9, logo depois do nosso texto. Jesus diz, cada casa que vocês entrarem, declarem a bênção sobre aquela casa. Mas se vocês forem mal recebidos, recolham a bênção, batam o pó da sandália e vaza. A igreja que Jesus pensou, ela tem intimidade nos encontros que acontecem nos pequenos grupos. Nós, na Apóstolo Pedro, nós temos falado de 3 coisas que nós julgamos necessárias aqui. Uma delas é pressuposto, que a gente tenha no dia a dia um momento devocional. Tempo de oração, tempo de leitura da palavra. E eu não sei se você tem o hábito da leitura no dia a dia, mas podem ser pequenas frações. Tem um aplicativo para celular que se chama YouVersion. Eu tenho usado essa versão, primeiro porque ela tem 3 versões de Bíblia que eu posso usar. A NVI, que é a minha preferida, eu posso olhar a Almeida, essa Bíblia que também alguns de vocês usam. Eu tenho acesso a outras versões de Bíblia nesse aplicativo. Mais do que isso, ela oferece planos de leitura devocional. Tem lá um devocional com um determinado título, você olha pela sua necessidade, ele é gratuito também, você olha pela sua necessidade e diz, é esse aqui. E aí tem 3 dias com textos bíblicos selecionados dentro daquele assunto para você fazer o seu tempo de devocional. Não tem vida de fé saudável sem esse momento devocional que é anterior aos outros 3 que a gente quer enfatizar. Nós cremos que para uma vida de fé saudável deve acontecer participação no culto. O culto é o lugar que nós nos reunimos, é o lugar que nós recebemos a palavra, é o lugar que nós entregamos nosso louvor, é o lugar que nós temos comunhão e que nós vamos percebendo o agir de Deus na nossa vida. O segundo movimento na nossa vida, para a nossa vida ser saudável, é um pequeno grupo. No culto, nenhum de vocês pode levantar a mão e dizer, espera aí, pastor, para com essa história, que trem é esse de sinagoga? Eu expliquei há pouco o que era, então dessa vez ninguém ia perguntar. Mas a gente não tem essa oportunidade no culto. No pequeno grupo você tem. E a terceira coisa, o terceiro movimento na nossa vida, não tem vida de fé saudável se você não desempenhar um ministério na comunidade ou a partir dela. Se você crê em Jesus como seu Senhor e Salvador, o Espírito Santo te deu pelo menos um dom. E a partir desse dom tem uma tarefa que só você pode fazer, que não é outra pessoa, é você. Não tem vida de fé saudável
se não tiver aquele tempo no silêncio do nosso quarto, e se não tiver essas 3 coisas que são públicas, que é o culto, que é o pequeno grupo, que é o ministério que nós exercemos a partir do nosso dom. Vida de fé saudável, e nós falamos há pouco tempo sobre metamorfose. A sequência natural da metamorfose, desse encontro com Jesus, passa por essas 3 coisas. Uma vida de fé saudável acontece a partir disso. Terceira e última coisa. Jesus chamou o sujeito aceitou o convite, seguiu, tem uma mudança radical nisso. Ele leva Jesus para a casa dele, chama os amigos, oferece um baita de um churrasco. E agora tem aqueles que ficaram do lado de fora e dizem: vê só, esse tal de Jesus não é boa coisa. Olha com quem ele está jantando. Olha só, olha a carne que ele está comendo, é mal passada. Não, isso eles não iam dizer. Jesus não ia comer carne mal passada por ser judeu, só nós gaúchos. Interessante para mim nessa parte do texto é que as reclamações, quando elas surgem, geralmente elas não vão direto para a pessoa que pode resolver isso. Se as pessoas que perceberam, que reclamaram, que entenderam que Jesus não deveria estar com pecadores, tivessem ido até Jesus e ter dito para Jesus: espera aí, Jesus, essa história não está certa, o assunto teria morrido ali. A reclamação ela só ganha volume, ela só se torna bonita aos olhos de quem reclama, quando eles conseguem inflamar um grupo maior de pessoas. Quem reclama vai lá e diz para o fulano: está vendo só? Olha o que estão fazendo com essa igreja. E o fulano que ouviu a reclamação já conta para mais 2. Porque fulano veio e me disse que isso não combina com a igreja. E de repente tem uma galera reclamando da mesma coisa e eles nem sabem por quê. Ficando no exemplo da igreja, não chegou para o pastor, que era quem deveria ter ouvido primeiro isso. Falei de manhã também isso, que se tem alguma coisa a respeito da comunidade que precisa ser dito, que precisa ser repensado, venham falar com a gente. Se falar para quem está do teu lado, eu vou entender como uma reclamação apenas. E vou entender que você não quer resolver o problema. Você só quer criar aliados ao seu redor. Talvez para ver a situação ficar um pouco mais complicada, a reclamação surge entre um grupo dos fariseus e de alguns mestres da lei. E eles levam a reclamação para quem? Levam para os discípulos de Jesus. Não vão até Jesus. Eles reclamam, eles acham que tem razão na sua reclamação, mas não vão levar isso até Jesus. E Jesus, quando sabe disso, diz: muito simples essa história que vocês me trazem. Eu vim para aqueles que precisam de médico. Quem precisa de médico é aquele que está doente. E por isso eu estou aqui. Eu não vim por causa dos justos. De que lado dessa história a gente estaria? A gente estaria com aqueles que se reuniram com Jesus, que eram amigos do pecador. A gente estaria do lado de fora apontando algum defeito nessa história. Eu tenho para mim que geralmente a gente não vai dizer: eu sou um pecador. Eu sou aquele que está lá fora apontando o dedo. A gente tem uma ideia a respeito do pecado que tem mais ou menos essa ordem lógica. Se hoje eu fizer alguma coisa errada, se eu sair daqui e for no supermercado e pegar alguma coisa da prateleira do supermercado e levar sem pagar, eu furtei e isso faz de mim um pecador. Essa é a imagem que a gente tem a respeito de pecado. Furto continua sendo pecado. Mas Lutero vai dizer: não é porque a gente cometeu um pecado que nós nos tornamos pecadores. Lutero vai dizer: é ao contrário disso. É porque a gente é pecador
que a gente comete pecado. E para Lutero isso é muito claro. Ele diz, a gente, como ser humano, a gente carrega a marca do pecado em nós. E se a gente volta agora lá para o início de tudo, quando Adão e Eva comem do fruto que Deus tinha proibido, eles passam a carregar marca do pecado. E isso está em nós ainda hoje. Uma das consequências imediatas, e Deus diz isso para eles, a partir de agora vocês vão sofrer por diversas razões, e vocês vão morrer. Nós continuamos morrendo ou não? Nós carregamos a marca do pecado em nós, nós somos pecadores. Não é porque a gente roubou, porque a gente adulterou, porque a gente fez qualquer outra coisa, daquela listinha moral que a gente tem. Não é isso que nos torna pecadores. Nós somos pecadores e fazemos pecado, cometemos pecado. Se nós tivéssemos que estar em um lado dessa lista, nós certamente seríamos aqueles que estão entre os pecadores, quando eles dizem os publicanos e um monte de outros pecadores. Com isso eu quero dizer, tenham cuidado ao apontar o dedo e dizer, para esse Jesus não deveria investir seu tempo, por esse Jesus não deveria fazer determinada coisa, porque esses somos nós. Todos nós somos pecadores, marca da queda. E por mais que a gente tente se justificar, a gente apresenta argumentos dizendo, eu sou uma boa pessoa, nunca roubei, nunca matei, eu nunca fiz nada de errado dessas coisas grandes, eu sempre vou no culto. A gente começa a apresentar justificativas para dizer, eu não sou tão ruim quanto o outro. Pecado é pecado. Nenhum de nós passa no crivo da palavra, no crivo de Deus. Todos nós precisamos desse encontro que Mateus tem com Jesus. Talvez você não esteja sentado na coletoria, talvez você esteja caminhando pela cidade, talvez você esteja apenas sentado no banco da igreja nessa noite. Você precisa de um encontro com Jesus. E esse encontro muda a tua vida. Eu quero encerrar perguntando se esse encontro que Mateus teve, se esse levar para a sua casa, se esse entender-se como pecador, é algo que já acontece na tua vida. Como você se enxerga no meio disso tudo? Se Jesus chegasse na cozinha da tua casa, enquanto você prepara o almoço, como Ele te encontraria? No escritório onde você trabalha, na faculdade onde você estuda, como Jesus te encontraria?